Fala São Paulinos e São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal, sempre com muito respeito, claramente, né, galera? Vamos então aqui abordar os temas de hoje, dessa segunda-feira, agitada, muito agitada no São Paulo. Vamos falar do mercado da bola, o que tem dado certo, o que tem dado errado e o planejamento do São Paulo, né? Que dessa vez o São Paulo se vê obrigatoriamente, né, galera? Se vê obrigado a mudar o planejamento. Vocês vão entender por quê, beleza? Vamos aqui então bater um papo. Vou trazer informações também, minha opinião, e gostaria de saber a de vocês também. Deixa aí nos comentários já o que a gente vai aqui, dos assuntos que nós vamos aqui abordar, né? Pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, mas antes, espera lá. Deixa eu agradecer aqui encarecidamente. Obrigado, galera. Batemos os 15 mil inscritos, né, no vídeo anterior. Cara, muito obrigado, galera. Eu só tenho a agradecer de coração. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Batemos os 15 mil. Agora, um passo de cada vez, sempre, né? Rumo aos 16 e assim por diante. Galera, brigadão mesmo aí para vocês que compartilham, que se inscrevem, deixam o like, comentam, né? Tamo junto. Vamos São Paulo. Para não perder tempo aqui, galera, e aí, esse vídeo aqui, inclusive, eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante, cara. O São Paulo é muito gigante. O São Paulo não pode se ver à mercê, galera, ser refém de jogador, de empresário, de, assim, de situação para contratar um ou outro. O São Paulo precisa mostrar que é o São Paulo. Mesmo que as pessoas que estão lá, mesmo que suponhamos que elas não tenham, assim, capacidade para gerir o futebol do São Paulo, estou dizendo que mesmo, tá? Não que eles não tenham. Mas mesmo que não tivessem, eles precisam pensar na história do São Paulo. Como o São Paulo é gigante, como o São Paulo foi gigante. Eu sei que o Casares, ele é um ótimo publicitário, um cara do marketing, né? Um cara que traz muitos recursos, inclusive está trazendo aí mais um grande patrocínio para a história do São Paulo, que ainda não foi revelado. Deve ser revelado aí nas próximas semanas, é o que tudo indica, né? Juntamente com o Eduardo Toni, diretor de marketing. O São Paulo, no marketing, vem fazendo, na minha opinião, um grande trabalho. Agora, em termos de contratação, em termos ali de gerir o time, né, gerenciar o time, do planejamento, é que eu vejo a falha da diretoria, e eu vou te falar mais um pouco disso aqui. Aí, você deixa nos comentários também se você concorda, discorda, faz parte. O importante aqui é a gente falar aqui, trazer a informação também e falar sobre o São Paulo. Então, galera, quando eu vejo isso aqui, aí, por exemplo, ó, o Ramos, eu vou falar rapidinho, vou mostrar para vocês o vídeo. Ramos Rodrigues não é mais jogador de São Paulo, ou é jogador de São Paulo. O Ramos Rodrigues quis rescindir com o São Paulo de novo, mas já faz mais de uma semana que eles estão aí conversando e não rescinde. Olha só o que o Ramos está fazendo lá na Colômbia. Vino com hambre. Tá aí, o Ramos Rodrigues é esse de short preto aí. Eles estão jogando ali o fute-mesa, fute-vôlei, né, galera? Mas ele tem contrato com o São Paulo. Ele é jogador do São Paulo. Como isso deve ser para a diretoria? O jogador não tá nem aí. Qual que é o respeito que o jogador vai ter com o São Paulo? Zero, porque nunca teve. E aí é o seguinte, independentemente se ele foi titular ou reserva, ele tem contrato com o São Paulo, ele é jogador do São Paulo Futebol Clube, mas pediu rescisão. E é aquilo que eu falo para vocês, essa rescisão me cheira mal. Isso aí tem coisa errada. Não é possível, né? O cara então poderia assim falar: não, vou lá resolver, ó, São Paulo, quero rescindir. Pronto, acabou. Onde que eu assino? O que eu vou perder? Por quê? Quer ficar livre? Não quer ficar livre do São Paulo? Então. E o São Paulo também mantém passivamente, né? Vai levando. E aí que tá o problema. Sabe qual é o problema? É que ninguém tá falando. Estão esquecendo como se não fosse um problema Ramos Rodrigues, mas não se esqueçam que Daniel Alves virou um grande problema. E o Ramos Rodrigues, depois que sair, pode vir a ser um grande problema, galera. Porque, olha só, o São Paulo agora hoje, né, muita especulação, mercado da bola, patrocínio milionário, aquela coisa toda. Ao Morumbi aí, ao Morumbi, galera, 60 milhões de renda para o São Paulo no ano. No jogo contra o Goiás, agora amanhã na Copa do Brasil, São Paulo vai bater, o São Paulo vai bater aí 1 milhão, mais de 1 milhão de torcedores, né? Um recorde histórico também na história do São Paulo, que assim a projeção é ultrapassar, inclusive, o que o São Paulo conseguiu no ano passado, de 2023. Então, as coisas boas vem tudo, e ok, a gente gosta, a gente curte, mas é preciso também relatar essa situação aí
né? Não pode a diretoria do São Paulo tratar isso como algo comum, que eu não acho comum, sinceramente, na minha opinião. O São Paulo, a diretoria precisa se impor um pouco mais com essa questão aí. Deixa aí nos comentários também o que vocês acham. Eu acho que o São Paulo é gigantesco. O São Paulo não pode ficar refém de uma situação dessa. Ah, pediu rescisão? Então vamos rescinde, né? Ou não? Vai ficar se arrastando até quando? O que o São Paulo está esperando? Ah, o jogador quer jogar não sei aonde. Ah, meu amigo, eu vou te contar, viu? Ô, Casares, acorda, Casares, acorda. Vamos, diretoria do São Paulo. Mas enfim, ó, vamos falar um pouquinho do mercado da bola agora, porque hoje o empresário, né, informação trazida lá no Arquibancada Tricolor, o empresário, o Paulo Pitombeiras, ele esteve no CT, né, no CT do São Paulo da Barra Funda, para conversar sobre a liberação lá do Thiago Mendes. O Paulo Pitombeira é o empresário do Thiago Mendes e também ali do William Gomes. Sim, tudo, né, indica que haveria ali uma reunião, uma videoconferência, para que o Paulo Pitombeira, o São Paulo, o clube do Al Rayyan, né, o dono, os diretores, juntamente com o jogador, para que chegue no consenso e eles consigam a liberação do Thiago Mendes. São Paulo ainda não desistiu do Thiago Mendes. Por que o São Paulo volta a carga de novo do Thiago Mendes, galera? Tá aí, ó, mais uma negociação que de repente pode estar frustrando, que é a do Paul Fernandes, que pelo jeito não vem mais para o São Paulo. O São Paulo ofereceu, pelo jeito, tá, galera? As coisas podem mudar. É que o São Paulo ofereceu $200 mil lá para liberar o jogador, para o Boca Júnior liberar o volante, que tem contrato até final do ano, e parece que o Boca não aceitou. Não é assim, né, São Paulo? Pô, $200 mil, não, a gente não quer assim. Porque o Boca quer levar o Galopo, só que o São Paulo não quer incluir o Galopo nessa negociação. Então, pelo jeito, pode dar ruim também com o Paul Fernandes. O São Paulo vai tentar o Thiago Mendes, porque se consegue o Thiago Mendes, que para mim é mais jogador do que o Paul Fernandes, e aí o São Paulo deixa o Paul Fernandes de lado, entendeu? E vai tentar negociar ali o Galopo com o Rosário Central, não envolvendo o Boca Juniors nesse rolo todo, nessa compensação toda aí que eles estão tentando. Então, São Paulo tenta mais uma vez o Thiago Mendes, mas está difícil, viu, galera? As informações que eu recebi agora à noite que continua difícil. Aí o São Paulo vai ver para que caminho que ele vai, já que ele não está conseguindo aí um volante, tá? Deixa eu passar para vocês aqui agora sobre o zagueiro Maurício Lemos. A diretoria já tinha dado como certa a contratação do Maurício Lemos, inclusive os setoristas, a gente já vinha publicando que seria mais um reforço do São Paulo, não é? Pois bem, deu errado, tá? O São Paulo, por hora, desiste da contratação do zagueiro Maurício Lemos do Atlético Mineiro. Por quê? O Atlético Mineiro deve ali o Maurício Lemos 4 ou 5 meses de salário, ali, algo desse sentido, deve uma grana. E aí não se acertaram nessa composição. E também não se acertou com o São Paulo, porque o São Paulo não vai pagar a dívida lá do Atlético Mineiro, né? O jogador viria de graça com um empréstimo aí de uma temporada. Tudo agora indica que então, galera, o Maurício Lemos não vem mais para o São Paulo. Mais uma negociação aí frustrada, que nesse momento não tem prazo, não tem perspectivas assim de voltar a negociar o São Paulo ali, o Atlético Mineiro e o Maurício Lemos. Então não vou perder muito tempo aqui no Maurício Lemos, essa é a verdade. O jogador por hora não vem no São Paulo. Se tiver alguma coisa atualizada, a gente vem postar aqui dia a dia, tá? No dia a dia para vocês. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês estão achando dessas negociações do mercado da bola do São Paulo. Inclusive, já peço para você deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do conteúdo, gostar do canal, tamo junto, beleza? E agora vamos passar o seguinte aqui, olha só. Laterais esquerdos, galera, tá? Hoje saiu aí algumas informações, alguns jornalistas soltaram que o São Paulo está monitorando alguns laterais, né? Inclusive o Ricardo Mangas, que eu não fazia a menor ideia de quem seja, de quem seria, eu também ainda não faço. O que eu vi foi pesquisar sobre ele, tá? Ricardo Mangas, acho que é um português de 26 anos, ele joga no Vitória de Guimarães. Ele tem contrato até 30/6/2026 e pelo que eu pesquisei, o valor dele de mercado é de 4 milhões de euros. Esse Ricardo Mangas, que é um lateral esquerdo ali mais ofensivo, tá? Detalhe, ele foi oferecido ao São Paulo pelos empresários do jogador, que me parece que são os mesmos empresários do André Silva, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade que os empresários que ofereceram ao São Paulo. O São Paulo, na verdade, não descartou o negócio, pelo que eu apurei, mas o São Paulo estuda. Por quê? O Zubeldia teria pedido
outros laterais, teria sugerido, né, indicado à diretoria outros laterais, não o Ricardo Mangas. Mas o Ricardo Mangas, de repente, pode ser um jogador que pinte no São Paulo. A diretoria vê até como viável aí a chegada dele, fazendo ali uma composição. A diretoria que teve bom relacionamento aí também com os empresários do André Silva. E de repente, né, esse aí é um jogador, um lateral esquerdo que pode pintar no São Paulo. Mas não tem negociação, tá? Não teve propostas, são as especulações, são os jogadores se movimentando e o clube atrás dos laterais esquerdos. Então, mais um no radar, Ricardo Mangas, tá? Como eu disse para vocês, no Vitória de Guimarães, mesmo time que o André Silva veio também, beleza? Vamos falar aqui agora do outro, Paulo Otávio, lateral esquerdo. Quem trouxe a informação do Paulo Otávio foi o André Hernan, tá? Lembrando que o Ricardo Mangas, ele tem 26. O Paulo Otávio, galera, ele tem 29 anos. Mas agora em novembro ele faz 30, tá? Pelo que eu pesquisei também. Então é um jogador, inclusive ele esteve no Wolfsburg, lá da Alemanha. Hoje ele está no Al Saad, lá da Arábia Saudita. E o contrato dele tá aqui, ó. 30/6/2026. Valor de mercado ali, 3 milhões e 300 mil euros, pelo menos é o valor de mercado. Mas aí, de repente, quando vai negociar, com os clubes, às vezes é menos, às vezes é mais. Então, assim, jogador que tem 2 anos de contrato, quanto ele, quanto o Ricardo Mangas, mais um jogador aí que, assim, especulação, no radar do São Paulo, empresários oferecendo, o São Paulo monitorando a situação. Mas detalhe também, galera, zero proposta também, o São Paulo não chegou a formalizar a proposta por nenhum desses dois, pelo que eu apurei. A diretoria do São Paulo é assim, galera, eu vejo assim, São Paulo monitora a situação de todo mundo, mas na hora de fazer a proposta, aí o clube fala, é X, aí o São Paulo, opa, me assustei com os valores, então não vai dar para levar, não vou dar para contratar, mais ou menos assim. Gente, eu vejo, eu não sei vocês, deixa nos comentários, mas eu vejo dessa forma. O São Paulo tem uma extrema dificuldade em contratar, né? A diretoria alega sempre não ter dinheiro. Ok, beleza. Qual que seria a solução, galera? Pô, vamos então trazer jogador da base. Mas o que se fala é que os jogadores não estão prontos, então os jogadores ainda não podem ser utilizados, os jogadores da base. Então o São Paulo também não tem base. Vamos olhar por essa tese, não é verdade? Vamos analisar. Se você precisa da base, mas você não tem ninguém pronto na base para jogar, e aí você não tem dinheiro para contratar, você vai fazer o quê? E aí? Me diga, né? Porque assim, a base seria a salvação, ou a base é a salvação, principalmente para clubes igual o São Paulo, com dificuldade financeira. Mas não tem ninguém de lá, segundo a diretoria, capaz de jogar no time. Não tem ninguém preparado. Então tem alguma coisa de errado acontecendo em Cotia. Alguma coisa precisa ser feito ali em Cotia, precisa melhorar. Não só trocar funcionário, técnico de uma categoria para outra. Vocês viram o que eles fizeram? Pegaram aquele técnico do Sub-20, o Manga, e mandaram para o Sub-17. Aí pegaram o técnico do Sub-17 e colocaram no Sub-20. O técnico do Sub-20 melhorou. São Paulo é o 10º colocado no campeonato, Sub-20. Mas o time já tomou 40 gols, para vocês terem ideia. Então, realmente, de repente, lá não tem ninguém fora da curva, né? Não tem ninguém pronto para vir para o profissional. Aí o Sub-17, que estava ainda até melhor, desandou, tá ladeira abaixo lá com o técnico Menta. Então, muitas vezes também, o São Paulo precisa olhar para esses profissionais. Se for manter profissionais só na base da amizade, da camaradagem, tá aí, ó. Aí isso aí que a gente vê o que aconteceu no Sub-17 também no Sub-20 do São Paulo. Muitas vezes, então, às vezes não é jogador, né? Tem que olhar os profissionais que lá estão também. Porque não é possível gastar mais de 40 milhões em Cotias anual, né? Anualmente, pô, e não conseguir trazer um jogador lá para de repente suprir uma carência do que o time precisa. O time precisa de um volante, não tem. Precisa de um lateral esquerdo, não tem. Precisa de um atacante, um reserva para ser um centroavante, não tem. Poxa, fala se não tem alguma coisa de errado. Isso não é normal. E entre ano e sai ano, isso vem acontecendo no São Paulo, beleza? Então passei aqui para vocês do Maurício Lemos, dos laterais esquerdos, né? Falei do Paul Fernandes também, já falei do Ramos Rodrigues, e agora do Alexandro, né? O lateral esquerdo. A gente está falando de lateral esquerdo, a diretoria do São Paulo, mais uma, hein, galera? Mais uma aí que São Paulo vê com muita dificuldade a negociar com o Alexandre, porque o jogador não quer ficar no Brasil, o jogador quer outros mercados, então ele foi prioridade do São Paulo, gente, o tempo todo, desde quando o cara tá na Juventus, tá falando de Alexandre no São Paulo. É isso que eu acho um absurdo, o planejamento do São Paulo ter que mudar por conta da prioridade do jogador.
time grande tem que fazer o seu planejamento, não é depender da vontade do jogador. E aí, quando eu falo isso, por exemplo, o diretor de futebol, que é o Marcelo Matos, né? Lá do Cruzeiro, aquele que foi do Palmeiras, tá, um cara muito conhecido, foi do Vasco, enfim. Ele, o presidente lá do Cruzeiro agora, o Cruzeiro anunciou que encerrou o planejamento do Cruzeiro em contratações. O Cruzeiro foi para o mercado, foi para a janela, contratou. É esse time. Você viu como o Cruzeiro está acertando no Campeonato Brasileiro? Você viu como melhorou? Lógico. O Cruzeiro foi lá e contratou, tem dinheiro também para gastar, mas as contratações que o Cruzeiro trouxe também, se a gente olhar, não é nada de espetacular. É que assim, o Cruzeiro entendeu a sua necessidade, foi lá. Você vira aí o Bahia, o Palmeiras, o Grêmio, entre outros aí, principalmente os times que estão mais ali acima no Campeonato Brasileiro, você vê que eles começam a mostrar, esses reforços começam a aparecer. E sabe qual que é o nosso problema? E eu vejo assim também, não sei vocês, o São Paulo agora começa a poupar no Campeonato Brasileiro, galera, porque vem as Copas. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo na segunda-feira à noite, né? Você vai ver esse vídeo aí, você pode ver na terça ou depois. Mas o São Paulo, na terça, que é amanhã, tem o jogo contra o Goiás, que para o São Paulo ele tá visando isso. Mas aí, ok, beleza, então tá bom, vamos empurrar o Campeonato Brasileiro. Mas está preparado para decidir Copa? Eu quero saber você. Você acha que o São Paulo está preparado para entrar numa decisão de Copa do Brasil, uma decisão de Libertadores? Você não acha que a diretoria de São Paulo demora demais para fazer essa movimentação? É aquilo que eu venho falando sempre. É assim, estão contando muito com a sorte do lateral esquerdo, do centroavante, do volante, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes, cara, pode precisar de jogadores e a gente não tem. Estão contando muito como se o Wellington fosse uma máquina, né, um robô. Estão contando muito como se o Caleri fosse um robô, como se o menino ali do meio do campo também fosse. Daí a gente tem que tomar cuidado. O São Paulo, com esse planejamento que ele vem contando com a sorte, a gente ficou sem Pablo Maia, a gente ficou sem Alisson, ficou só com o Wellington jogando aí, o Rafinha machucado, o Moreira não serve para o treinador, muitas vezes só o Igor Vinícius, muitas vezes só ele de lateral direito, aí o Caleri joga muitas vezes no sacrifício. Gente, é assim, não parece, de verdade, a impressão que eu tenho que tá meio largado, sabe, o São Paulo, galera. É até com tristeza que eu falo isso, porque, cara, o São Paulo não pode ser só imagem, o São Paulo não pode ser só marketing. O São Paulo, ele sempre foi gigante, sempre foi maior do que qualquer coisa, maior do que a gente aqui no futebol. O São Paulo não pode ser refém de jogadores, refém de diretores, de empresários, e isso nos entristece, porque a gente que acompanha o São Paulo desde molequinho, a gente viu o São Paulo sim passar por dificuldades, mas não como a gente está vendo aqui. O São Paulo, o único time, o único clube aí do Campeonato Brasileiro, consegue contratar um lateral. Eu acho isso vergonhoso. Eu acho a situação do Rames Rodrigues vergonhosa. Eu acho triste que o jogador ele se coloque acima do clube e as pessoas que lá estão achem isso natural. Eu acho muito estranho, de verdade, galera. Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários aí, beleza? Tamo junto. Mais atualizações do mercado da bola e as situações dentro do São Paulo. Amanhã a gente tem jogo, né? A gente volta amanhã com mais notícias. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelos 15 mil inscritos. Tamo juntos. Vamos, São Paulo.